queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez nos reunimos com muita alegria para falarmos a respeito do estudo do Cohen. Nós aproveitaremos esses momentos de reclusão da quarentena e virtualmente daremos prosseguimento aos nossos estudos e para que assim, dentro dos nossos lares, nós possamos ser envolvidos pela energia do Cristo. E por isso nós, nesse instante, pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos proteja a todos, que possa adentrar os nossos lares e permitir também que os amigos espirituais, mentores do MAP, deste trabalho, de estudo do Cohen, possam vir em nosso auxílio e assim nos intuir e nos orientar nos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos falar hoje de um assunto que particularmente me agrada muito, eu gosto muito de falar a respeito disso, que é falar a respeito das Escrituras, dos Evangelhos contidos na Bíblia. Por quê? Porque é muito importante que nós cristãos nos habituemos mais com essas Escrituras, com os Evangelhos, porque o Evangelho vai nos permitir conhecer mais Jesus, permitir nos aproximar mais da energia do Cristo. E hoje nós vamos falar desses Evangelhos. Nós vamos trazer aqui uma rápida explanação a respeito de algumas particularidades desses Evangelhos. E eu vou começar falando a respeito do Evangelho de Marcos. Nós temos 4 Evangelhos. Os Evangelhos que estão na Bíblia, na ordem que estão na Bíblia, é o Evangelho de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas e de João. Desses evangelistas, apenas Mateus e João, o João evangelista, não João Batista, porque muita gente confunde, o João evangelista, apenas Mateus e João foram apóstolos diretos de Jesus. Eles foram testemunhas oculares da passagem do Cristo pela terra e dos ensinamentos que eles mesmos vão relatar, muitos deles. Na verdade, alguns deles, porque houveram muitos outros que não foram relatados nos evangelhos, mas eles entenderam que esses eram importantes para que nós tivéssemos um conhecimento mais amplo da figura do Mestre e do seu apostolado, do motivo pelo qual ele veio à Terra. Então nós vamos falar primeiro a respeito do Evangelho de Marcos, porque nós vamos usar a ordem em que eles foram escritos, e primeiro foi o de Marcos. Marcos, ele não foi um evangelista, ele não foi um apóstolo direto do Cristo, mas ele esteve envolvido com familiares que participaram do apostolado de Jesus, participaram do momento em que Jesus iniciou o seu ministério. A casa onde Jesus se reuniu para fazer a última ceia era da mãe de Marcos, que é conhecido também como João Marcos. A mãe dele era uma das colaboradoras, a sua família era uma das colaboradoras, uma das muitas colaboradoras que davam amparo ao grupo de apóstolos. Tanto que depois que Jesus foi crucificado e continuou o ministério dos cristãos, esta casa ela serviu como ponto de apoio da comunidade cristã, da primeira comunidade cristã, durante muito tempo. E Marcos, ele vivenciou a tradição do povo judeu, que tinha como hábito passar oralmente o conhecimento para o povo, para os familiares. E ele participou muito disso. Ele percebia nas explanações daquelas pessoas que viveram com Cristo a paixão com que cada um falava de Jesus. E assim ele participou dessa continuação do trabalho do Cristo com os apóstolos. E ele foi, embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente, o ministério de Jesus pessoalmente não tenha acompanhado, ele cresceu em meio às histórias, né? Ele passou por todo o processo de amadurecimento dessa primeira, de implantação, na verdade, né? E continuidade dessa primeira comunidade cristã
depois da crucificação do Cristo. Então, Marcos, o evangelho dele foi escrito na linguagem grega, porque os evangelhos todos foram escritos em grego, porque eles tinham um determinado objetivo. E pelas evidências de cada evangelho, nós podemos chegar a algumas conclusões, alguns estudos. Nós temos aí largas informações via internet mesmo, claro que precisa se separar bem essas informações, tá? Mas nós temos muitas informações valiosas a respeito de qual objetivo cada evangelista tinha, pela sua forma literária, pela maneira como eles escreveram os seus evangelhos. E uma das características é que desses evangelhos todos serem escritos na linguagem grega, é porque todos eles tinham em comum um objetivo, né? Tanto é que os 3 primeiros evangelhos na ordem bíblica, tá? Que é o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, eles são considerados evangelhos sinóticos, porque eles têm uma similar ótica, né? Sinóticos. Ele tem uma ótica similar, eles enxergam de acordo com o mesmo ponto de vista. Então, este objetivo era um objetivo comum, porque o povo judeu ele tinha essa tradição de passar oralmente os conhecimentos adquiridos, para as gerações posteriores. Então, o objetivo deles escreverem o Evangelho, principalmente em grego, não era para que o povo judeu conhecesse a história, né? Porque o povo judeu vivenciou essa história e tinha essa tradição oral. Mas ele foi escrito na época de Mateus, foi o evangelho mais antigo escrito nos anos entre 60 e 80. E isso já fazia muito tempo da passagem do Cristo, de que Cristo tinha sido crucificado. Então eles perceberam que a necessidade de se escrever para que as pessoas que não conheciam de Jesus, os gentios, né, porque os evangelhos depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, eles passaram a ser propagados, se fundar igrejas a partir das fronteiras de Jerusalém, do povo judeu. Então, esse evangelho, a história de Jesus era propagada para outras línguas. Então, havia necessidade de algo escrito, porque os evangelistas fundavam igrejas e continuavam o seu ministério, o seu trabalho de fundar igrejas em outros locais. E ficavam algumas pessoas falando a respeito de Jesus, como se fossem feitas pregações para falar do Mestre. E aí se carecia de algo escrito para que eles pudessem utilizar. E também prevendo que, diante de alguns anos, a partir de alguns anos, muitos daqueles que conviveram com Jesus já não estariam mais presentes, né? Já retornariam à pátria espiritual e, portanto, aquela paixão, detalhes da vida do Cristo se perderia. Então, o objetivo foi levar este conhecimento para não-judeus, por isso, escrito em grego. Então, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, ele tem 16 capítulos, e aproximadamente 661 versículos, né? E dos quais são usados como base nos outros 2 evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Tanto é que dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 aparecem no Evangelho de Mateus e aproximadamente 350 no Evangelho de Lucas, que usam como base para fazer os seus evangelhos, esses outros 2 evangelistas. Então, é um evangelho relativamente curto, objetivo, que demonstra o objetivo de fato de levar esse conhecimento para um povo que não conhecia Jesus. Então, a forma literária dele não se baseava em muita afirmação de que Jesus seria o Messias prometido através das leis mosaicas, né? Que seria o Messias profetizado nas Escrituras. Por quê? Porque
Esses gentios não tinham conhecimento das Escrituras, então não fazia sentido ele colocar referências das Escrituras para mostrar que Jesus era de fato o escolhido, era de fato o Messias. Ele se baseava nos milagres de Jesus, na forma dos seus ensinamentos, para mostrar de fato esta figura ímpar que foi Jesus, através das curas que ele realizava, dos sinais que ele realizava e dos ensinamentos que ele passava. Então, esta é a principal característica do Evangelho de Marcos, que ele foi sucinto, objetivo, mostrando a divindade do Cristo, que ele era de fato um Messias escolhido, mas ele não enfatizou as leis mosaicas por estar escrevendo esse Evangelho para gentios que não conheciam essas leis. Nós temos também o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus e de Lucas surgiram mais ou menos na mesma época, entre os anos de 80 e 98 depois de Cristo. Esse Evangelho de Mateus já tem uma característica diferente. Também o Evangelho de Mateus é escrito em grego, né? Mas alguns historiadores acreditam que, embora não se tenha encontrado, não se tenha achado nenhuma prova disso, eles acreditam que o Evangelho na linguagem grega deve ter sido uma cópia do Evangelho original de Mateus. Eles acreditam que Mateus também escreveu em hebraico ou aramaico, que era a linguagem mais habitual dos judeus. Por quê? Pela forma como ele escreve. As evidências levam a crer que ele escreve para judeus e também para não-judeus. Por isso que talvez tenha sido traduzido também em grego. Mas ele foca a sua forma literária em mostrar para os judeus que não acreditavam que ele era o Messias, que de fato ele era o Messias, mostrando os prodígios de Jesus, os sinais que ele realizou, mas embasando cada uma das suas atitudes nas Escrituras, que mostravam, que previam a vinda do Mestre e que se cumpriam em Jesus aquelas Escrituras. Então, em vários pontos, em muitos pontos, para quem lê o Evangelho de Mateus, vai perceber que ele de fato embasa a sua narrativa nas Escrituras Sagradas constantemente, nas profecias do Antigo Testamento, né? Então é importante que esse é um dos aspectos mais importantes do Evangelho de Mateus. Mateus, ele era conhecido como Levi, e ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. E Jesus convidou Mateus porque Mateus, embora tivesse sido um coletor de impostos, aquilo mexia muito com ele, porque os judeus não consideravam uma pessoa de boa índole quem assolava o seu próprio povo cobrando um imposto para Roma. Então Roma recrutava alguns judeus, pessoas do mesmo povo que eles dominavam, para cobrar os seus impostos, para haver menos rebeliões, menos resistência. E os judeus consideravam essas pessoas traidoras do seu povo, que aceitavam esse cargo. E Mateus, ele de fato buscava uma transformação, e Jesus o convidou para fazer parte do seu ministério. Mateus, o cobrador de impostos, pela sua profissão, ele tinha um conhecimento literário maior, um conhecimento culto, ele era mais intelectualizado, então ele pôde escrever de uma forma bastante compreensível para o seu próprio povo, e que também serviu de base, pela maneira como escreveu, para também os gentios, né? Então Mateus ele traz essas características bastante marcantes do seu Evangelho, né? Nós temos também em seguida o Evangelho de o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também não foi um apóstolo direto do Cristo, mas Lucas ele é considerado um dos evangelhos mais completos que tem, pela bagagem cultural de Lucas, que ele era um grego, ele não era um judeu
dos 4 evangelistas, único que não era judeu. Ele tinha um conhecimento da língua grega por viver em Antioquia, e ele tinha uma bagagem cultural muito grande, então ele pôde dar um depoimento rico em detalhes. O trabalho de Lucas, que era um médico, ele foi praticamente um trabalho de um documentário. Ele entrevistou pessoas que conviveram com Jesus, de maneira que em muitas das partes do Evangelho de Lucas dá para perceber alguns detalhes de quem que provavelmente ele tinha conseguido aquela informação. Um dos exemplos disso é que Lucas ele detalha mais e fala mais a respeito do nascimento de Jesus e do seu período de infância do que os outros evangelhos, porque acredita-se que esta parte onde fala do seu ministério, do seu nascimento, de toda a mística que envolveu o seu nascimento, e também de mencionar o período de infância de Jesus, acredita-se que esse relato vem da própria mãe de Jesus, de Maria, a quem ele provavelmente deve ter entrevistado. Ele colheu bastante dessas informações de Paulo, que por sua vez havia colhido de outros evangelistas da comunidade cristã, ouviu falar muito a respeito de Jesus. E Marcos, então, ele faz um relato bastante voltado para documentar. Ele faz um relato baseado em cronologia, muito diferente de Marcos, que não respeita muito a ordem cronológica. Mas Mateus respeita essa ordem cronológica, mas Lucas com muito mais detalhe. Ele separa numa ordem bastante particular, para que as pessoas que não conheciam Jesus conheçam Jesus com bastante propriedade, com bastante riqueza de detalhes, justamente por causa do nível cultural, do intelecto que Lucas trazia. E por fim, nós temos também o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho que já traz, que ele não é considerado sinótico, porque ele é escrito sobre uma ótica diferente. Ele enxerga Jesus sobre uma outra ótica. Os 3 evangelhos sinóticos enxergam Jesus como aquele que foi o Messias previsto nas Escrituras, em que os profetas profetizaram a respeito da vinda dele. Então, que ele era o esperado, o Messias aguardado, e que ele era muito preocupado com o bem-estar do povo. Lucas tem este cuidado de mostrar a humildade de Jesus quando ele atende os mais desfavorecidos, os mais desvalidos, os mais pobres, que aliás Lucas se interessa muito pelas curas, por ele ser médico, então ele se interessa muito pelas partes das curas. Agora João já tem uma característica diferente. João foi o discípulo mais novo de Jesus. João sim foi um discípulo do Cristo, mas alguns dizem que ele tinha entre 16 e 22 anos na época em que ele foi convidado por Jesus. Ele era irmão de Tiago, de um dos apóstolos também do Cristo, e Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, e João foi o último apóstolo a morrer. E foi o único que não morreu martirizado, que ele morreu por morte por causas naturais. E João, pela pouca idade, ele participou de todas as etapas do ministério de Jesus. Ele pôde estar muito próximo do Cristo. Então, ele desenvolveu uma paixão, uma admiração por Jesus, tanto é que ele é comentado, ele é identificado nas Escrituras como o apóstolo que Jesus mais amava. Talvez pela sua inocência, pela sua pouca idade, pela sua imaturidade, pela sua fragilidade maior, Jesus tinha um carinho especial por ele, que era mais novo. E também porque Jesus conhecia o coração de todos que participaram desse grande trabalho de disseminação da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Então ele tinha uma paixão muito grande e ele via em Jesus o próprio Deus. Ele começa
o seu evangelho, dizendo, né, da divindade de Jesus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus encarnou. Então ele procurava constantemente manter esta posição de que Jesus era de fato não apenas o Messias das Escrituras, prometido nas Escrituras, mas também ele era o próprio Deus que se fez carne para nos salvar, para nos amar, para trazer a vida eterna. Então ele faz, tanto é que ele tem, há poucos relatos no seu Evangelho dos milagres de Jesus. Devem ter em torno de meia dúzia, 10 relatos de milagres de Jesus, mas ele enfatiza mais nas conversas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, onde ele ficava maravilhado pelos ensinamentos de Jesus, pela elevada moral contida nesses ensinamentos. Ele via em Jesus a santificação, a unidade com que Jesus se referia frequentemente, ele e o Pai, que ele e o Pai eram apenas um, que um se completava no outro. E o ensinamento de Jesus dizendo que se os apóstolos estiverem em Jesus, eles estarão em Deus, por estarem em Jesus e Jesus estar em Deus. Então, esta intimidade que ele fazia questão de ressaltar para que a gente se misturasse com Jesus, para que a gente se entregasse, colocasse a nossa vida totalmente à disposição do Cristo, para que nós tivéssemos uma vida santificada. A santidade do Cristo é evidenciada então no Evangelho de João, né? Então, que era a sua principal característica. E João também escreve algumas das epístolas e também vai escrever, ele vai ser responsável por escrever o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Assim como também Lucas escreve o Evangelho de Lucas, e é considerado o Atos dos Apóstolos, também foi de autoria de Lucas, e é considerado uma segunda parte, né, do Evangelho dele. Então, essas particularidades, elas mostram que todos os Evangelhos tinham o objetivo de mostrar Jesus como divino, como o escolhido, como o prometido, né? Eles foram escritos na língua grega, justamente para falar aos gentios, para aqueles que não conheciam Jesus, e cada um abordou uma face diferente do Cristo, para que todos, lendo esses evangelhos e o Novo Testamento como um todo, tivessem um conhecimento mais aprofundado do Cristo. Cada um olhando sobre uma ótica, cada um trazendo um detalhe diferente. O importante é dizer que o Evangelho de João foi escrito entre os anos 98 e 110, alguma coisa assim, tá? Foi o último evangelho a ser escrito, e João foi o último dos evangelistas a voltarem para a pátria espiritual. Assim, esses evangelhos marcam profundamente a história, dividem a história em dois, uma vez que trazem para nós a personalidade do Cristo. Porém, Emmanuel, em um dos seus livros, tá? Eu vou pegar aqui o nome do livro de Emmanuel, eu queria terminar a nossa explanação de hoje com essa citação de Emmanuel, que muito embora existam estudos de quem escreveu, de como escreveu, em que época escreveu, Emmanuel diz assim, ele diz o seguinte, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, item A, ele diz assim: a grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos, de Mateus, de Lucas ou de João. Ele está na beleza imortal que irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Então, meus irmãos, eu gostaria de terminar com esta frase, que não importa, serve apenas para os nossos conhecimentos, para a gente ter uma possibilidade um pouco maior, uma intimidade um pouco maior com os evangelhos, com o conhecimento, suscitando uma curiosidade para que vocês façam uma leitura atenta a esses detalhes, né, de cada evangelista,
É importante ler os 4 para que se tenha uma construção da personalidade do ministério do Cristo todo, né? É importante que se use para isso, mas o importante mesmo, como Emmanuel diz, é o conteúdo moral dos ensinamentos de Jesus que trazem esses evangelhos. Então, embora sirva de aquisição de conhecimento, o que mais importa é este conteúdo moral que Jesus trazia. Isso é incontestável. Isso, quanto a isso, não há nenhum tipo de dúvida, né? Não há controvérsia. Pode haver alguma controvérsia, não é controvérsia, pode haver alguma controvérsia ou outra, em algum detalhe ou outro dessas passagens, se foi o evangelista, se não foi, se o evangelista pediu para alguém escrever ou não. O mais importante é esse conteúdo moral. E o mais importante é que nós entendamos isso e foquemos esse conteúdo moral para que nós possamos alcançar esse conteúdo moral, para que nós possamos utilizá-lo como nosso patrimônio de elevação espiritual, que é isso que vai fazer total diferença. Ok, meus irmãos? Então, este era o conceito que eu queria passar, esse era o estudo que a gente ia fazer a respeito dos evangelhos, tá? E eu gostaria que, se você tivesse algumas dúvidas, qualquer dúvida ou algum comentário a fazer, quisesse acrescentar alguma coisa, pode fazer nesse vídeo mesmo aí no YouTube, ou você pode fazer no nosso grupo, no grupo do estudo em que vocês participam, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e eu deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos vocês. Assim, nós terminamos o estudo desse capítulo, ok? Um grande beijo no coração de todos.